Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. ACIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje recebendo a figura do deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, próximo prefeito de São Paulo, quer dizer, talvez candidato a prefeito de São Paulo. Vai ser, deputado? Boa noite. Tudo bem. Não, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue viabilizar a candidatura importantíssima para barrar o deputado Guilherme Boulos, que é uma ameaça, né? Uma ameaça nas cidades, aliás, análoga àquilo que acontece no campo com o MST. Aquilo que é o Boulos na cidade com o MTST, o campo está passando com o MST. Portanto, daí a importância de ter uma candidatura vitoriosa sobre a esquerda, sobre o Boulos. Bom, eu queria, como disse para o senhor antes da nossa entrevista, fazer um pouco do contraponto, né, do que foi dito, do que lhe é atribuído e do que é comentado em relação a medidas tomadas enquanto o senhor foi ministro do Meio Ambiente. Então, uma das coisas que se cita é a retirada da participação da sociedade civil do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA. Houve severas críticas de que o senhor estaria querendo, o presidente Bolsonaro estariam querendo escolher os membros da sociedade civil para que pudesse aprovar tudo o que fosse necessário. Pois é, isso é uma mentira, porque, primeiro, o CONAMA, quando eu assumi o ministério, tinha 200 conselheiros, metade titulares, metade suplentes, todos eles com direito à voz. Então, você imagina você ter um órgão colegiado com 200 pessoas que podem vir ao microfone e ficar falando sobre qualquer assunto, falando. Então, as reuniões do CONAMA eram, na verdade, um palco para cada um fazer ali a sua fala, não se decidia nada, não se avançava em nada, era uma discussão totalmente desvirtuada. O que nós fizemos? Pegamos exatamente a proporção que havia de representantes da sociedade civil, representantes do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras e dos setores econômicos e reduzimos aquela participação de todos de maneira proporcional, de tal sorte que o CONAMA passou a ter 23 membros, tinha 200. É uma coisa inacreditável você ter um órgão colegiado com 200 pessoas. Nunca vai funcionar como de fato não funcionava. Então, essa história de que excluiu a sociedade civil, ela é duplamente mentirosa. Primeiro, porque a participação de todos os setores, inclusive a sociedade civil, foram reduzidos proporcionalmente, todos os setores. E, para além de tudo, a escolha de entidades da sociedade civil, que até então se dava meio que um lobbyzinho lá dentro, de algumas entidades que vira e mexe ocupavam cadeiras no CONAMA, fazendo um lobby para serem escolhidas, nós fizemos uma coisa simples, sorteio. Quem quisesse participar, teria oportunidade de participar através de sorteio. Aqueles que até então manipulavam as escolhas e faziam lobby para serem escolhidos, foram reclamar, porque finalmente eles não tiveram esse comando de escolher a si próprios, né? Tiveram que dividir com as outras entidades da sociedade civil a possibilidade delas comporem o CONAMA através de sorteio, que nós entendemos que era muito mais adequado. Aliás, dando uma esticadinha só aí, esses conselhos nacionais, bem como as agências reguladoras, estão aparelhadas pelo Estado já há muito tempo. Quer dizer, as pessoas tentam, não só nos conselhos nacionais, porque é impossível, como o senhor disse, 200 e tantas pessoas. Como é que você reúne 200 e tantas pessoas? Como é que se escolhe 200 e tantas pessoas e faz cada um ter ouvido, cada um ter voz, e aí você joga dentro do
de uma bolinha de bingo e sorteia para ver qual medida, qual opinião, qual que vai funcionar. Quer dizer, a tecnicidade ela precisava prevalecer, né? Pois é, o que nós fizemos foi tirar uma discussão absolutamente improdutiva e irracional e trazer para o campo da técnica. Então, discutiu-se os assuntos, apresentavam argumentos, prós e contra, e vota. Você vota utilizando a representatividade que lá está, e as questões eram, portanto, decididas dessa forma. O CONAMA passou a ser um órgão eminentemente técnico, com decisões racionais, objetivas, coisa que não havia antes. Bom, um outro item que eu gostaria de falar com o senhor é sobre a revogação de resoluções que protegiam Restinga e Mangue. Também houve muita crítica e provavelmente mal explicado isso aí. Pois é, nós não revogamos resoluções que protegiam Restinga e Mangue. Isso não é verdade. O que nós fizemos foi fazer, em primeiro lugar, fazer cumprir a lei, que é o Código Florestal. Portanto, não tem sentido você ter uma lei que diz uma coisa e depois resoluções administrativas que dizem outra. Então, basicamente foi, olha, existe uma lei que na hierarquia das normas prevalece sobre normas administrativas e, consequentemente, deve ser observada. Isso em primeiro lugar. Segundo, colocar um critério técnico sobre o que é mangue e restinga. E não simplesmente colocar uma norma que permite que vegetações, áreas morfologicamente distintas daquilo que é mangue e restinga, sejam classificados indiscriminadamente como mangue e restinga, apenas como medida daqueles que eventualmente querem impedir qualquer atividade imobiliária, mercantil, comercial, industrial, etc., e usam um conceito que não tem precisão técnica como forma de obstar essas análises e esses licenciamentos. Então, o que foi feito, na verdade? Qual é o critério técnico que define mangues e restingas? É esse. Portanto, é esse critério que tem que prevalecer. Ninguém retirou a proteção de mangues e restingas. Apenas se estabeleceu qual é o critério técnico. Porque sem critério técnico, fica ao livre-arbítrio de quem está fazendo o licenciamento, tirar da cabeça dele a classificação, como se todo o litoral, por exemplo, como se todo o litoral do estado de São Paulo, na época houve essa discussão, pudesse ser classificado como restinga. Quer dizer, do Paraná ao Rio de Janeiro, todo o litoral do estado de São Paulo é restinga. Portanto, não pode haver nada no litoral do estado de São Paulo. Essa é a visão radical daqueles que não concordavam com o enquadramento técnico da norma. Seria mais ou menos mangue não é manga, né? Deixar bem isso claro, né, para as pessoas, né? Liberação da queima de lixo tóxico em fornos para cimento. Outra acusação em cima de decisões lá. Bom, na verdade, não se autorizou queima de lixo tóxico de jeito nenhum. O que se permitiu foi a utilização de resíduos e pneus, né, que, ao invés de irem para lixões, serem jogados em terreno baldio, etc., passaram a substituir, no caso dos pneus e tudo, por exemplo, o coque, que é um produto importado de origem fóssil. Você dá a destinação correta a esses produtos, que tem a maneira correta de serem incinerados, portanto, utilizados como recurso energético, feitos da maneira correta, não representa nenhum risco ao meio ambiente, ao contrário, representa uma vantagem, que você evita que isso seja jogado fora, acondicionado, né, jogado em terreno baldio, em lixões, etc., e permite que eles virem, portanto, energia. É a medida correta, a medida de reutilização energética de resíduos. O mundo inteiro faz isso, com tecnologia e com cuidado ambiental. Só aqui no Brasil que os xiitas não querem permitir que esses processos sejam feitos adequadamente. Deputado, paralisação do Fundo Amazônia. Pois é, isso é uma outra mentira, outra narrativa. Aliás, impressionante como ao longo desses 4 anos, uma parte da imprensa comprou uma narrativa que não é verdadeira. O Fundo Amazônia, não fomos nós que paralisamos o Fundo Amazônia, foi a Noruega. A Noruega, quando não concordou com o aprimoramento da governança, com uma maior transparência, com uma visão mais empreendedora dos recursos e menos distributiva, como era usada antes, quando nós propusemos essa mudança do decreto, a Noruega falou, não concordo com nenhuma mudança, quero que paralise o fundo. Foram eles que paralisaram o fundo, uma decisão absolutamente política, eu diria até politicagem,
contra o governo de direita do presidente Bolsonaro. Antes de eu chamar o intervalo, o senhor tem sido muito delicado com a ministra do Meio Ambiente, que não tem retribuído ao senhor essa mesma delicadeza. O senhor disse recentemente que não gostaria que ela fosse tratada e diferenciada como o senhor foi 4 anos durante o seu ministério, quase 4 anos, né, no seu ministério. E ela, ao mesmo tempo, diz: nós estamos fazendo tudo de volta aquilo que foi desfeito durante o governo Bolsonaro. Quer dizer, a delicadeza não se retribui, né? Pois na verdade, assim, eu gostaria muito que ela fizesse algo que não se fez no passado, que é cuidar do saneamento. A esquerda não só nunca cuidou do saneamento, como quando veio a discussão no Congresso, o marco legal do saneamento, a esquerda votou contra. Num país que tem 100 milhões de brasileiros sem água, sem coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões de brasileiros sem sequer água tratada para beber, a esquerda nunca se preocupou em fazer e votou contra. Da mesma forma, o lixo, né, os resíduos sólidos no Brasil. 10 anos da lei de resíduos sólidos se passaram sem que a esquerda tivesse feito nenhum movimento para resolver o problema de lixo no Brasil. Fomos nós que resolvemos, em 1 ano e pouco já estava tudo funcionando. O CINIR, os acordos de logística reversa, enfim, tantas outras coisas. Então, na verdade, acho que nós temos que dar uma oportunidade, já está se passando, já são aí 3 meses de governo, mas dar a oportunidade para que eles mostrem que conseguem entregar aquilo que não entregaram no passado. Daqui a pouco a gente vai cobrar, nós vamos dizer: olha, vocês já tiveram tempo de mostrar serviço, o resultado nós vamos ver daqui a pouco. Vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco com o deputado Ricardo Salles, numa proposta de trazer contrapontos a afirmações irregulares ou ilegais em verdades atribuídas a ele e ao ministério dele no governo Bolsonaro. O outro item que eu queria falar com o senhor é o avanço do garimpo, né, em áreas protegidas e unidades de conservação. Logo agora, no começo do atual presidente, foi-se feito um mostruário com relação às terras Yanomamis, garimpeiros, fugas, mercúrio, desmatamento, prática ilegal do garimpo, enfim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Veja, o que se sabe é que parte desses garimpeiros vieram da Venezuela, onde o garimpo está totalmente liberado.
uma parte da pressão de atividades ilegais sobre o território brasileiro se dá vindo justamente do país alinhado politicamente com o PT, que é a Venezuela. Venezuela, que é um país sem lei, completamente falido, né, permite que parte dessa pressão venha para o Brasil. Da mesmo modo, uma parte da população Yanomami que está no território brasileiro é uma população Yanomami vinda da Venezuela, até porque se trata de uma grande extensão de floresta sem fronteira física, quer dizer, tanto faz se você caminhou pelo território venezuelano ou brasileiro, é floresta amazônica do mesmo jeito. O que a gente tem ali é uma situação em que precisa haver o cumprimento da lei, a fiscalização, mas, por outro lado, em paralelo, é preciso regulamentar a utilização de recursos naturais no Brasil e não jogar o problema para debaixo do tapete. Fazer de conta que não existe a pressão por recursos naturais, inclusive de parte da população indígena brasileira, aí eu não estou falando dos Yanomami, estou falando de maneira geral, há uma pressão de muitos indígenas para fazer a mineração nas suas terras. Então, não adianta fingir que o problema não existe. Precisa regulamentar, precisa ter uma norma de tal sorte que as coisas sejam feitas com bons parâmetros ambientais. A Noruega explora petróleo no Mar do Norte, os Estados Unidos acabaram de aprovar a exploração de petróleo no Alasca. Aliás, também a Noruega, que aponta o dedo para o Brasil e travou o fundo da Amazônia, está autorizando agora a exploração de terras raras no fundo do Mar do Norte, no fundo do oceano. Ou seja, a eles não se faz a mesma cobrança irracional que fazem sobre o Brasil. Então é importante que o Brasil tenha firmeza de defender os seus interesses e colocar, evidentemente, parâmetros ambientais corretos para serem seguidos. Agora, e fazer a política do avestruz, que enfia a cabeça no buraco e finge que não há essa pressão, não é o caminho correto, na minha opinião. Bom, desmonte de órgãos de proteção ambiental, como o IBAMA, o ICMBio, da forma como foi divulgada por veículos de comunicação. Não houve desmonte nenhum. Afinal de contas, funcionário público não pode sequer ser mandado embora. Então, nem que a gente quisesse, não queria, mas nem que a gente quisesse fazer desmonte, não poderia ter sido feito. Nós que recebemos os órgãos com 50% de déficit de pessoal, com quase uma década sem se fazer concurso para repor a mão de obra, com orçamento deficitário, com planejamento ruim administrativo, fomos nós que recebemos o desmonte. Nós não fizemos desmonte nenhum. Bom, suspensão das multas ambientais, inclusive com medidas agora do atual presidente, com o seu ministério, restabelecendo parcialmente essas multas, quer dizer, da forma como foi colocada, não se restabeleceu, segundo ele, se é que tinha que restabelecer. Então, fica à vontade para falar. Mais uma falácia das narrativas da esquerda. Nunca houve suspensão, nem cancelamento, nem evitar multa, coisa nenhuma. O que havia foi o seguinte: quando iniciou o governo do presidente Bolsonaro, nós recebemos um relatório da CGU, da Controladoria Geral da União, feito até o ano de 2018, portanto, antes do governo Bolsonaro começar, e esse relatório da CGU, publicado em março de 2019 por eles, demonstrava cabalmente, com números, exemplos, dados, que o processo administrativo durava, em média, 5 a 7 anos no IBAMA e no ICMBio, principalmente no IBAMA. E que, portanto, algo precisava ser feito. O que nós fizemos no governo federal? Criamos um decreto igualzinho ao que tem no estado de São Paulo, que é o decreto de conciliação ambiental. Significa dizer, você chama o autuado, o infrator, no prazo de até 30 dias depois da infração, para ele dizer se ele realmente fez, e com isso iniciar o cumprimento das obrigações que tem que fazer, pagar a multa, ou eventualmente demonstrar que houve vício, que há uma inadequação, ou seja, você antecipa muito todos esses 5 ou 7 anos de processo administrativo. Nesse estudo da CGU, o primeiro ato processual de intimar a parte para apresentar a defesa acontecia 8 meses depois de aplicada a multa. Ou seja, um processo totalmente ineficiente e demorado. Nós criamos uma alternativa para antecipar o processo. Não foi para proibir multa, nem dispensar ninguém das suas obrigações. Processo que demora é ineficiente. Ele demorava e nós criamos uma regra para que ele encurtasse. Infelizmente, houve um boicote muito grande daqueles que deveriam implementá-lo dentro desses órgãos, porque queriam justamente dizer que a regra que foi criada não dava certo.
e como eles boicotaram o processo acabou sendo atacado publicamente. Mas não tinha nada de proibição de multa, cancelamento de multa, coisa nenhuma. Suposta pedalada no Acordo de Paris. Bom, pedalada nenhuma, né? Na verdade, o Brasil é responsável por menos de 30% das emissões globais, a China é 30%, Estados Unidos é 18%, a Europa é 17%, a Índia é 7%, a Rússia é 5%, ou seja, o Brasil não é o vilão ambiental e, portanto, nós não temos que incorporar a culpa por emissões que não são nossas. Eles é que destruíram o planeta ao longo dos 200 anos de Revolução Industrial e continuam sendo os grandes emissores de gás de efeito estufa de origem fóssil. Não venham transferir para o Brasil uma responsabilidade que não é nossa. Suposta suspensão de brigadistas durante aquelas queimadas recordes registradas no Pantanal. Muito pelo contrário, nós é que criamos o movimento e o convênio que aumentou substancialmente, quase 2.400 brigadistas contratados por nós, para além daqueles que já são funcionários de carreira do IBAMA e do ICMBio. Portanto, nós criamos uma força de trabalho gigantesca para atuar não só no Pantanal, mas em todos os episódios em que foi necessário. Para concluir, recentemente saiu os números de fevereiro do desmatamento na Amazônia e o resultado foi recorde. Ou seja, a própria ministra do Meio Ambiente disse que demora um tempo para que se possa restabelecer esse combate adequado. Ou seja, não é pepino meu. Isso vem vindo. Pois é. O recorde histórico de desmatamento no Brasil foi sob a administração da Marina, 2005, 2004, 2005. Recorde histórico, 3 vezes mais do que no período do governo do presidente Bolsonaro. E, novamente, Marina ministra, recorde histórico novamente, fevereiro, bate o recorde. Portanto, eu acho que quem tem que dar essa explicação de toda vez ter o recorde sobre a sua administração é a Marina Silva. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha. De vidro para pedra agora, ou seja, o senhor estava lá recebendo pedrada e agora a pedra está na sua mão. Vai funcionar como pedrada ou vai ser adequadamente críticas de acordo com os erros que forem aparecendo? E aproveitar para falar um pouco da imprensa. A própria Jovem Pan fala de um consórcio que existe na imprensa para favorecer o atual governo. Veja, não há dúvida que houve um ataque desproporcional ao presidente Bolsonaro nos anos em que ele esteve na presidência, e há uma certa benevolência, né, de certos setores da imprensa com relação ao governo de esquerda, né, atualmente o governo do Lula. O que a gente tem que dizer é o seguinte: a fiscalização, a oposição tem que ser feita de maneira técnica e responsável. É assim que nós estamos agindo, muito diferente de uma oposição irracional e irresponsável que foi feita contra o governo do presidente Bolsonaro e em detrimento do interesse do próprio Brasil. Nós não faremos nada que não seja do interesse do país, diferentemente deles que queriam ver o país piorando para poder falar mal do governo. Quero agradecer ao deputado e ex-ministro Ricardo Salles, que trouxe vários pontos de vista para você refletir e ter a informação correta. Obrigado, deputado. Obrigado, um abraço a todos. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.